Trabalhar em um acampamento de verão nos Estados Unidos é realmente um sonho, mas o lugar que eu trabalho é um pouquinho diferente do que a gente vê em filmes. E hoje eu vou te contar direitinho como o meu acampamento funciona, quais são as funções, os horários e tudo o que você precisa saber para entender como é trabalhar em um family resort. Para começar, que a gente chama de acampamento porque dentro desse resort existe um horário em que as crianças vão para o grupo. E é basicamente como uma recreação de resort brasileiro mesmo. As crianças vão e ficam com os monitores de acampamento enquanto os pais aproveitam o resort. Mas a gente acaba chamando isso de camp muito pelas atividades que a gente faz com as crianças e também porque lá nos Estados Unidos eles são muito acostumados a irem para acampamentos de verão durante as férias da escola. E esse resort que eu trabalho, ele só abre durante o verão norte-americano. O lugar que eu trabalho é um family resort, ou seja, toda a família vai para esse lugar, eles têm as próprias acomodações deles e aí eles podem usufruir de tudo que o resort oferece. São várias atividades e a programação é bem legal, porque as crianças têm um horário para ficar no grupo, que é o que a gente chama de camp, mas também tem um horário para ficar com os pais, que é o que a gente chama de family time. Então, todos os dias, da 1h30 às 5h30, tem esse family time, que é para as crianças aproveitarem com os pais também. Diferente de um acampamento tradicional, onde as crianças vão e ficam sozinhas lá com os monitores. E como funciona essa parte do acampamento mesmo, né? Lá as crianças são divididas em grupos conforme as idades. E cada grupo tem uma programação diferente para a gente fazer com as crianças ao longo da semana. Ao todo são 7 grupos de faixa etária diferentes, mais o grupo de bebês, que são crianças menores de 2 anos e meio, que aí funciona um pouquinho diferente e quem faz essa função são os Parent Helpers, que não é a função principal pela qual eu fui contratada, mas eu acabo trabalhando disso também em alguns momentos durante o meu verão. Então, os Parent Helpers, eles não trabalham diretamente para o Tyler Place, né, que é o acampamento que eu trabalho, eles trabalham diretamente para a família. Então, eles acordam com a família, como é que vai funcionar a rotina daquele bebê durante a semana que eles estarão lá no Family Resort. Mas, como eu falei, eu fui contratada para ser Camp Counselor, então eu sou monitora das crianças com idades variando de 2 anos e meio até 15 anos. Então, o meu trabalho como counselor é basicamente seguir a programação de atividades que tem naquele grupo que eu fui escalada durante aquela semana, liderar essas atividades e ter certeza, claro, que todas as crianças estão bem, né? Estão alimentadas, não estão com sede, não precisam ir no banheiro. Enfim, eu preciso ter certeza, de modo geral, que todas as crianças do grupo estão bem, porém, para cada grupo de crianças, a gente tem um número máximo de crianças que cada counselor é responsável. Então, por exemplo, se nessa semana eu tô trabalhando com os juniors, que são crianças de 6 e 7 anos, significa que eu vou ser responsável por 5 dessas crianças. Então vamos supor que eu já estou com as minhas 5 crianças ali, olhando elas, brincando com elas, entretendo elas, e vem uma sexta criança. Significa que vai ter que vir mais um counselor para me ajudar ali com essa criança extra. Então é mais ou menos isso que a gente faz durante as nossas atividades. Mas claro que eu sou responsável por todas as crianças como um todo. Então se são 25 crianças no grupo, eu preciso estar com 5, mas claro que eu não vou deixar as outras crianças, né? Nossa, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa grave e eu não vou atender porque não são as minhas 5 crianças. Não é assim que funciona, mas é basicamente pra gente ter uma noção pra nenhum counselor se sobrecarregar. Então, se naquele grupo, naquela semana, são 25 crianças e são os juniors, que são 5 crianças para um counselor, significa que comigo vão ter 5 counselors trabalhando. E essa regra, né, de quantas crianças para um counselor, ela varia conforme a idade das crianças. Então, por exemplo, para o grupo menorzinho, que são crianças de 2 anos e meio a 3 anos e meio, são 3 crianças para um counselor, porque elas demandam mais, né? A gente precisa, às vezes, dar comida na boca, trocar fralda, levar para o banheiro de fato, né? E limpar eles, enfim. Então, por isso, são menos crianças para um counselor. E vai variando assim até chegar no grupo mais velho, que são crianças de 14 e 15 anos, que aí são 9 crianças, adolescentes no caso, né? São 9 adolescentes para cada counselor. Falando agora um pouco dos nossos horários de trabalho, são todos os dias das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. Aí a gente tem aquele período de family time, que os counselors ficam livres, né? A gente pode fazer hora extra, mas enfim, são os nossos horários livres. E aí a gente volta às 5h30 da tarde e fica até às 8h30 da noite com as crianças. Normalmente a gente tem 1 dia e meio de folga, eles não são na sequência, né? Mas enfim. Normalmente, então, 1 dia inteiro e mais 1 período da manhã, ou então 1 dia inteiro e mais 2 períodos de noite, que é menos tempo, né? Então, vai variando assim, mas claro, a gente sempre pode requisitar a folga que a gente precise, ou requisitar com alguém junto, ou para fazer alguma outra coisa, né?
Até porque é um programa pra gente trabalhar, mas também viajar. Então, se a gente quiser fazer uma viagem durante a temporada, a gente pode requisitar esses dias de folga pra gente conseguir fazer essa viagem. E uma das coisas que eu mais gosto desse lugar que eu trabalho é porque tem muitas possibilidades de fazer hora extra. Então, eu posso fazer hora extra como counselor mesmo. Em dias que eu estiver de folga e eles oferecerem turnos extras, eu posso pegar se eu quiser. Não sou obrigada, mas se eu quiser fazer um dinheirinho extra, eu posso. Também posso fazer hora extra de babá, que aí pode ser no período da tarde, durante o family time, quando os pais precisam, né? Enfim, às vezes os pais querem brincar com os mais velhos e deixar os mais novos com babá, ou então os mais novos dormem e aí alguém precisa ficar lá olhando eles, né? Enquanto os pais vão se divertir com os mais velhos, ou até mesmo sozinhos, às vezes acontece, os pais querem babá para ficar a tarde inteira com as crianças enquanto os pais aproveitam sozinhos. Acontece também. Até porque o próprio resort tem algumas programações que os pais acabam ficando um pouco do período do family time fazendo trilha e esse tipo de coisa. E aí acabam tendo que pagar por babá para ficar com as crianças por um período do family time. Além disso, existe a possibilidade de ser babá no período da noite. Então, as crianças ficam no grupo até as 8h30. E depois disso, tem várias programações, cada dia tem uma programação diferente para os pais fazerem durante a noite. Então, eles acabam pegando muito babá para ficar durante esse período, né? Então, às vezes, os pais buscam as crianças no grupo, vão para casa, dão banho e colocam na cama. E a gente só é responsável realmente por ficar lá enquanto as crianças dormem, só caso elas acordem. Mas existe também possibilidade dos pais simplesmente falarem, ó, me encontra aqui 8h45 e aí a gente é responsável por absolutamente tudo. A gente tem que dar banho, alimentar as crianças, colocar pra dormir, enfim. Toda a rotina da noite, muitas das vezes somos nós, babás, que fazemos. Esse, por exemplo, é o meio que eu mais consigo fazer hora extra, porque realmente são muitas famílias que precisam de babá durante a noite e eu me inscrevo pra toda semana. Então eu acabo conseguindo fazer uma grana extra muito boa sendo babá. Durante esse tempo que a gente está sendo babá, a gente é pago diretamente pelas famílias. Então a gente tem ali o mínimo que a gente recebe, mas as famílias normalmente dão tips e também, se a gente está cuidando de uma só criança, é o salário mínimo, né? A hora mínima que a gente ganha. Mas se a gente está trabalhando, por exemplo, com 3 crianças, aí já sobe um pouquinho o nosso mínimo. Então vai variando assim, mas a grande maioria das famílias, elas dão gorjetas muito boas, né? Que são as tips. E acaba sendo uma grana extra muito legal que a gente consegue fazer. E também essa questão de ser babá é muito dinâmico, porque vai variar muito de família para família o que a gente precisa fazer, como funciona a rotina da noite das crianças, ou até mesmo da tarde, né? Às vezes tiram cochilo, às vezes não tiram, às vezes a gente vai no lago. Então acaba sendo bem dinâmico, às vezes a gente dá sorte de pegar uma família muito legal, às vezes a gente dá azar de pegar uma família muito difícil, que já aconteceu comigo também, mas faz parte, né? Essa parte de babá é um serviço extra que o resort oferece para as famílias, mas como eu falei, não tem ligação direta com eles, porque a família vai pagar diretamente para a babá, né? Então, eles oferecem esse serviço, mas é acordado diretamente com as babás. Eles até fazem esse intermédio, por exemplo, assim, eles casam uma família que quer o horário que eu tenho disponível e eles colocam lá essa família pra mim. Ou então, vamos supor que uma pessoa tem disponibilidade somente de noite e a família só quer uma pessoa de noite. Eles colocam essa família pra essa pessoa. Ou se eu tenho disponibilidade à tarde e à noite e a família quer a tarde e a noite, então essa família vem pra mim. É o pessoal do próprio resort que faz essa ligação. Então a gente só recebe semanalmente as famílias que a gente vai ser babá. E aí a gente só comparece na acomodação das famílias, já sabendo tudo, o nome das crianças, a idade das crianças, a hora que a gente vai chegar na casa, né? A gente nunca sabe a hora que a gente vai sair, mas pode ser um negócio acordado com a família. Você pode dar um limite de horário se você quer, por exemplo, não dormir tão tarde, né? É mais ou menos assim que funciona essa questão de babá. Então é um negócio bem livre, assim, você consegue fazer muita hora extra se você quiser. Se você não quiser, você não precisa fazer tanto. Você pode trabalhar, por exemplo, só 2 noites durante a semana e fazer uma graninha extra, mas também descansar e aproveitar o intercâmbio. Além dessa possibilidade de fazer hora extra como babá, existem as possibilidades próprias ali do resort, que seria trabalhar num turno extra, como eu já falei, ou então trabalhar em departamentos que não são os nossos, né? Então, se eu trabalho no programa de crianças, que é o meu departamento, eu posso também fazer hora extra como housekeeping, que seria, né, camareira. Posso fazer hora extra na jardinagem, então vai depender muito da demanda que eles têm e também da nossa relação com os chefes daquele departamento, porque querendo ou não, eles acabam chamando pessoas que eles já têm confiança. Até porque se eles estão precisando de alguém para fazer hora extra naquele departamento, é porque aquele departamento está demandando muito. Então eles precisam de pessoas que eles confiem
que vão entregar um bom trabalho. E aí a gente acaba conseguindo fazer além das 40 horas semanais, né, que são o período normal. Então, quando a gente passa de 40 horas semanais, a gente ganha 1,5 do nosso salário, que são as horas extras. Eles não são muito, assim, restritos de fazer hora extra, então eles acabam deixando a gente fazer bastante hora extra. Só depende realmente, igual eu falei, né, dessa questão com o departamento que a gente vai fazer a hora extra. Mas acaba dando pra fazer uma boa grana também. Até com os turnos extras já acaba dando pra fazer uma grana boa, porque às vezes passa 6, 7, 8 horas da nossa semana comum, né? Então, só de hora extra acaba sendo uma graninha bem boa. Agora falando um pouquinho da distribuição do resort. É como se fosse uma vila, e nessa vila tem as acomodações dos hóspedes, também tem as acomodações de staff, né, que são as pessoas que trabalham lá, até porque nesse programa de intercâmbio, alimentação e hospedagem são inclusos, então a gente não paga por isso, a gente mora no próprio resort, não paga por isso. E além dessas acomodações, tem também os prédios de cada grupo de crianças, os refeitórios, os restaurantes dos hóspedes, tem academia, tem piscina, tem o lago, né, e a parte ali das embarcações, digamos assim, onde ficam os barcos, as pranchas para qualquer esporte do lago. Enfim, também tem as quadras de vôlei, de basquete, de tênis, de pickleball, o estúdio de arts and crafts. É bem completo, assim, tem bastante coisa para fazer lá dentro do resort mesmo. E a parte boa é que a gente pode usufruir de todo esse espaço do Tyler Place, né? Eles pedem só pra gente seguir a regra de hóspedes vêm primeiro, e aí sim, se tiver o espaço livre, a gente pode usar. O que faz muito sentido, porque os hóspedes que estão ali, eles pagam uma grana muito alta para passar a semana ali naquele lugar. E como eu falei, esse programa de intercâmbio, ele oferece, além da acomodação, as refeições também. Então, a gente tem 4 refeições diárias no Tyler Place, o café da manhã, almoço, janta e um staff snack, que é basicamente tudo que sobrou no dia, tanto do refeitório das próprias pessoas que trabalham ali, quanto dos restaurantes dos hóspedes. Então acaba sobrando muita comida gostosa, e aí tem esse horário que a gente pode ir lá e comer essa refeição extra, né? Além dessas refeições que eles oferecem diariamente, a gente também recebe 6 passes para utilizar o restaurante dos hóspedes, que, como eu falei, tem comida melhor, tem comida mais fresca, né? Que realmente é produzida ali diariamente. Então, e cada dia da semana é um cardápio diferente, a gente consegue ver o cardápio antes de usar o nosso passe. Então acaba sendo bem legal, porque a gente consegue comer uma comida ali diferente e mais gostosa. E como que a gente se locomove por lá? Então, como eu falei, o resort é tipo uma vilinha, então as coisas não são super pertinho uma da outra. E a gente acaba se locomovendo dentro do resort de bicicleta. E também para ir para a cidade vizinha, que tem algumas coisas, tipo restaurante, sorveteria, supermercado. Às vezes a gente quer comprar uma comida diferente, a gente vai para o supermercado de bicicleta mesmo. Mas, além disso, eles oferecem as staff trips, que são basicamente viagens pra gente ou ir pro mercado, ou ir pras compras, né? Tipo Marshalls, TJ Maxx, às vezes pro shopping. Mas além dessas viagens para compras, eles acabam oferecendo também viagens para boliche, pra gente ir para uma cidade vizinha, conhecer a cidade, ou para fazer trilha, conhecer cachoeira, enfim, é bem legal. Eles oferecem essas viagens semanalmente, pelo menos a de compras eles oferecem semanalmente, e daí durante a temporada tem algumas viagens diferentes também pra gente conseguir aproveitar. E claro que depende do nosso dia de folga daquela semana pra gente conseguir aproveitar essas viagens, né? Mas como tem semanalmente mais de uma, a gente sempre acaba conseguindo encaixar as nossas folgas com as viagens que estão acontecendo. E é assim que funciona o acampamento de verão que eu trabalho nos Estados Unidos. Já fazem 3 anos que eu trabalho nesse acampamento. A rotina é um pouquinho diferente de quem trabalha em um acampamento tradicional, né? Já que o meu é um family resort, mas eu consegui me encaixar muito bem com essa rotina, com os afazeres que eu tenho lá como Camp Counselor. E se você também tem vontade de viver essa experiência, de morar no exterior, trabalhar e receber em dólar, não esquece de se inscrever no canal para você aprender como aplicar para esse e outros tipos de intercâmbio de trabalho remunerado. Até o próximo vídeo, tchau!